A paz do Senhor, crianças. Mais uma vez estamos aqui para nossa aula, né? A nossa aula hoje fala sobre o mensageiro da esperança. Nós estamos estudando sobre os profetas do Senhor, né? E o profeta que a gente está estudando é o mesmo da lição anterior. Quem lembra? Hein, criançada? Profeta Jeremias. Profeta Jeremias, nós estudamos já na lição passada e hoje nós vamos continuar estudando sobre Jeremias. Sabe por quê? Porque Jeremias escreveu, lembram dos profetas maiores, ele escreveu o livro de Jeremias inteirinho, tem 60 e poucos capítulos, e também escreveu o livro de Lamentações de Jeremias. E hoje nós vamos falar sobre o livro de Lamentações de Jeremias, o profeta de Deus. Vocês lembram que Deus chamou ele ainda criança, pequeno, né, para servir ao Senhor, para ser profeta, e ele não temeu, ele foi. A princípio ele falou, Senhor, eu sou como uma criança, mas Deus falou, não digas eu sou como uma criança, né? E tocou nos lábios dele e o Senhor começou a usá-lo. Naquele instante o Senhor já deu revelações sobre o que Deus iria fazer com Jerusalém, né? E aí, criançada, hoje nós vamos estudar. O nosso tema o nosso para memorizar é: o melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. O melhor é ter esperança e aguardar em silêncio a ajuda do Senhor. Sabe o que é isso? Aguardar em silêncio? É não ficar reclamando, é ter confiança no Senhor, é esperar que Deus vai agir em nosso favor. Tá lá em Lamentações 3:26. Hoje nosso estudo é sobre Lamentações, tá bom? Livro de Lamentações do profeta Jeremias. Nós vamos aprender nessa lição a ter mais esperança e confiar mais em Deus. Quando a gente confia no Senhor e tem esperança nele, isso nos torna mais fortes. Viu, criançada? Olha só, vocês lembram que na lição passada a gente aprendeu que o povo de Israel era um povo, antes o povo adorava a Deus, buscava a Deus, porque Deus criou o povo de Israel para servir a ele, né? Vocês lembram disso? Pois é, criançada. E aí, o que aconteceu com o povo? O povo começou a adorar outros deuses aí, né? A se misturar com outros povos e esqueceram-se, completamente do Deus de Israel. Mas a gente tem aprendido nas lições que todas as vezes que o povo se esquecia de Deus, o que Deus fazia, criançada? Quem lembra, responde aí pra tia. O que Deus fazia, permitia que acontecesse quando o povo se esquecia dele, começava a adorar outros deuses. Deus permitia que o povo viesse a sofrer, vocês lembram disso? O povo era perseguido pelos inimigos deles, não é? E aqui no livro de Lamentações, a gente vai ver que no livro de Jeremias, que a gente estudou na aula passada, que Deus usava Jeremias para falar com o povo de que eles estavam fazendo as coisas erradas, que eles deveriam deixar de adorar outros deuses, deveriam se voltar para Deus. O povo fazia muita coisa errada, era muito pecado, era muita mentira. Lembra que a gente viu que até sacrifício de crianças eles faziam? Eram coisas terríveis, né? E aí, criançada, Jeremias não temia. Jeremias ia lá e falava a verdade para o povo. Mas olha a cara do povo, gente. Olha, cara, o povo não aceitava as profecias de Jeremias. O povo não aceitava, ficava com raiva dele. Diz a Bíblia que tinha um rei chamado Jeoaquim. Esse rei ficou com tanta raiva de Jeremias que começou a perseguir Jeremias para matar ele. Queria matar. Até um rolo de livro de profecias de Jeremias, esse rei Jeoaquim queimou. Porque ele não admitia que o que Jeremias falava. Porque naquela época a gente tinha também outros sacerdotes, tinham outros profetas, mas a palavra do Senhor nos diz que eram falsos profetas, eram profetas mentirosos. Sabe por quê? Porque eles falavam que o Israel, que o povo, que Judá não seria destruída, que Jerusalém não seria destruída, que Deus usaria de misericórdia com o povo, mas era mentira, porque o que Deus mandava Jeremias falar era totalmente contrário. Olha, se convertam,
deixe de fazer as coisas erradas, façam as coisas certas, porque senão Deus vai destruir, virá o cativeiro. Lembra que a gente aprendeu? Que as profecias de Jeremias eram sobre o cativeiro, que Jerusalém seria cercada, que o povo seria levado a cativeiro e Jerusalém seria destruída, né? E aí, gente, sabe, aconteceu um belo dia, exatamente o que Jeremias falou. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu a cidade de Jerusalém e levou todo o povo cativo. Todo esse povo que não dava atenção às profecias que Deus mandava Jeremias entregar, levou o povo cativo, criançada. E o povo começou a ser preso. Aí ele invadiu uma vez, levou, depois ele teve outra vez, voltou de novo e levou. Foram 3 vezes, e na terceira vez ele veio e destruiu Jerusalém. Entendeu? E aí, criançada, era muito triste, Então, o livro de Lamentações de Jeremias, o que fala? O que é Lamentações? Vocês sabem o que é Lamentações? A tia foi ver o que é Lamentações lá no dicionário. Lamentações expressa sofrimento, demonstração de dor, de angústia, de pessoas que estão em sofrimento. É isso que relata o livro de Lamentações. Lembra que a gente aprendeu que Jeremias era o profeta Não, ele chorava, gente. Ele chorava muito. O livro de Lamentações são poemas falando sobre a tristeza de Jeremias em ver o que estava acontecendo com o seu povo. Porque quando Deus promete, criançada, Deus cumpre. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida no dia a dia. Quando a gente aprende com o papai, aprende com a mamãe, aprende com a professora da escola dominical, que não pode errar, que não pode pecar contra Deus, não pode fazer coisas erradas, não pode mentir, né? Não pode maltratar o amiguinho, tem que ter amor no coração, tem que amar a Deus sobre todas as coisas, criançada. Esse era um dos primeiros erros de Jerusalém. Por que aconteceu tudo aquilo de ruim com o povo de Jerusalém, com Judá? Porque eles deixavam de adorar a Deus e adoravam outros deuses. Então a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, criançada. Amem ao Senhor com todo o teu coração. Se dediquem nas coisas do Senhor, para que o Senhor, a proteção divina do Senhor esteja sempre sobre a vida de vocês. Guardem a palavra do Senhor no seu coração. Tá? Ó, eu vou ler aqui para vocês uns versículos do livro de Lamentações, ó. Logo no primeiro capítulo, olha como são poemas. O livro de Lamentações, criançada, são só 5 capítulos o livro de Lamentações. Como já a solitária cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Chora e chora de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Entre todos que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Olha que palavras fortes. Lamentações, é dor, é angústia, é tristeza. Mas por que o povo estava passando por tudo isso? Porque desobedeceram ao Senhor. E enquanto Deus usava Jeremias, ia lá e falava, olha, se convertam, voltem-se para Deus, deixem de fazer as coisas erradas. O povo ouvia, criançada? Olha aqui, ó. O povo ouvia? Não, o povo não ouvia. E aí o que Deus fez? Permitiu que o cativeiro viesse. O povo foi levado cativo, foi destruído as suas casas, foi roubado tudo que eles tinham. Alguns foram mortos, os seus filhos foram levados como escravos. E entre esses que foram levados como escravos, a gente vai aprender mais lá na frente que Daniel foi um deles. Foi levado como escravo. Vocês já ouviram falar de Daniel na cova dos leões? Então, criançada, a história foram anos de sofrimento, criançada. Foram anos. A Bíblia diz assim, que eu vou até mostrar para vocês aqui, Olha só. Isso daqui, vê se vocês conseguem ver. São o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é o que sobrou
parte do muro de Jerusalém, que Jerusalém era toda murada alta, e a parte do muro que sobrou, hoje se chama o Muro das Lamentações. E é muito sagrado para os judeus isso. Sabe o que eles fazem? Eles vão lá no Muro das Lamentações e oram e clamam de dia e de noite. Tem muita gente lá clamando, ora de dia e de noite, buscando nesse muro, para que Deus volte-se para eles ainda, porque eles ainda estão esperando. Vocês lembram que eles não aceitaram Jesus, né? Então eles ainda estão esperando a salvação em Deus. E não é só eles, tem várias pessoas que também vão para lá. Diz que tem uns buracos nos muros, assim, criançada, nesses muros, que eles fazem pedidos, ó, e colocam nos buracos do muro pedidos para Deus entrar com providência na vida deles. E Deus ouve, viu, criançada? Deus ouve. Eu tenho testemunho de irmãos daqui que já foram para lá, né? Pessoas que eu conheço que já foram para lá. E aí levou um pedido de oração para uma pessoa que estava desempregada. E enquanto a mãe dessa pessoa ainda estava lá orando, lá em Jerusalém, no Muro das Lamentações, aqui em São Paulo, essa moça foi chamada por uma empresa, fez entrevista e está empregada, está trabalhando até hoje. Então Deus ouve. Quando a gente clama, quando a gente busca, Deus ouve. Não é, criançada? Que lindo isso, né? Por isso que está lá o nosso para memorizar. O melhor é ter esperança em guardar em silêncio a ajuda do Senhor, porque Deus não falha. Deus, ele vem nos atender, mas a gente tem que clamar, a gente tem que buscar, criançada. Criança tem que orar? Criança tem que orar sim, criança tem que clamar sim, tá bom? Amém, criançada? Então, voltando aqui para nossa lição, depois que Jerusalém foi sitiada, foi derrubada, o que aconteceu? Lá no livro de Lamentações, continua falando Jeremias chorando por tudo que tinha acontecido, e aí ele fala para aquele povo que estava preso, que estava lá no cativeiro, para que eles ainda se voltassem a Deus. E depois que o povo foi levado em cativeiro, o povo começou a reconhecer que Deus, o que Deus estava permitindo que acontecesse com eles, e como Deus usou Jeremias para falar com eles, entendeu? E tudo era cumprimento da palavra do Senhor. Mas Jeremias era o profeta chorão, e ele via tudo que tinha acontecido com Jerusalém, tudo que Deus havia usado ele para falar com seu povo, e o povo não se arrependeu, e realmente aconteceu. Olha aqui Jeremias chorando. Jeremias, no livro de Lamentações, se vocês lerem lá, vocês vão ver que a dor que Jeremias sentiu ao ver a sua cidade, o povo do Senhor, como foi levado cativo, como estava sofrendo, e a cidade de Jerusalém, como havia sido destruída. Então, crianças, o que a gente aprende com a lição de hoje? Que ainda lá no cativeiro, Jeremias começou a falar para o povo que o povo deveria se humilhar para Deus, para que Deus removesse tudo aquilo que tinha acontecido com eles, que Deus viesse exaltar eles. Ele ainda trazia uma mensagem de esperança para aquele povo, porque não importa, criançada, o mais profundo do abismo que uma pessoa chegue, não importa a situação, quão difícil chegue, ainda que seja por castigo, ainda que seja por correção de desobediência, Deus é misericordioso e Deus se volta para nós. Sabia disso, crianças? Então, é melhor a gente se consertar antes de esperar a correção, não é assim? É melhor quando papai e mamãe falam, olha, não faz isso, não faz isso, não faz isso, e a gente obedecer, parar de fazer o que está fazendo errado e se consertar antes que venha, a correção do papai e da mamãe, e aí a gente vem entender que não pode mais fazer as coisas erradas, né? Então é melhor obedecer por amor, em vez de obedecer pela dor, criançada, tá? Então a gente aprende com essa lição. Jeremias, Lamentações de Jeremias, foi um livro que Jeremias escreveu, contando os poemas, as dores, o sofrimento daquele povo, tá? E a gente aprende também que a palavra do Senhor, porque Jeremias não estava ensinando o povo que não deveria desobedecer a Deus. A palavra do Senhor é a nossa bússola. A gente sempre fala sobre isso.
A palavra de Deus é a nossa bússola, é ela quem nos conduz para o que é certo e o que é errado. Se a gente ouvir a voz do Senhor e obedecer ao Senhor, as coisas boas virão para nós. Mas se a gente não obedecer, criançada, coisas ruins virão. Então, criançada, fiquem firmes com o Senhor, obedeçam ao Senhor, obedeçam papai e mamãe. Nesses dias de pandemia, as crianças não estão podendo ir para a igreja. Não desanimem. Quando poder voltar, vão para a igreja sim. Eu já vi algumas crianças falando, eu não quero mais ir para a igreja, eu não quero mais ir para a igreja. Vão para a igreja assim, sabe por quê? Porque a gente vai lá para buscar a Deus, esse Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra. Criançada, não tem outro lugar para a gente ir a não ser embaixo das potentes mãos de Deus. Não tem, criançada. Então fique firme com o Senhor, orem a Deus em suas casas, usem os tapetinhos da oração, continue buscando ao Senhor e Deus vai abençoar grandemente a vida de vocês. Amém? Deus abençoe vocês e até a próxima aula em nome de Jesus.